E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Então, complicado, né? Eu vou aqui abrir para vocês o que enfim, tô vivendo aqui enquanto gatilho, né? Hoje, dia 9 de setembro de 2024, segunda-feira, começando a semana depois de um final da semana passada muito intenso, muitos gatilhos aqui para o universo feminino. Eu dei um cavalo de pau aqui nas minhas atividades que eu tinha proposto, né, fazer para o canal, fazer para o site do Decola, para fazer para os nossos lançamentos, né, que estão aí na reta final. E por que esse cavalo de pau? Porque realmente eu fui conversar com várias amigas, eu estava acompanhando páginas de mulheres que eu gosto muito e que conversam muito com o meu universo feminino, né, com os aprendizados que eu venho construindo. Não dava para deixar passar, não dava para ignorar e não dava para fazer algo contundente em cima da quantidade de gatilhos que a gente vivenciou a partir das denúncias que foram reveladas aí a partir de quinta-feira, né? E foram muitas reflexões que eu fiz, então eu decidi mudar um pouco o caminho do que eu estava fazendo para o lançamento do Decola para Dentro, da comunidade do Decola para Dentro, para a gente fazer uma reflexão aqui. Eu não ia conseguir avançar, aí é um jeito meu mesmo, eu não ia conseguir avançar sem me posicionar e deixar isso de maneira estruturada aqui para vocês, porque eu realmente acredito que a gente precise desconstruir muitas camadas de um doutrinamento que nós mulheres vivenciamos, né, ao longo da nossa existência e de todas as existências, que é realmente ter voz, né? E aí, para culminar nesse cavalo de pau que eu dei nas atividades que eu estava fazendo, eu estava escutando uma psicóloga, uma feminista, uma mulher extremamente sábia, né? Eu vou deixar o nome dela aqui. Ela se chama Valesca Zanello, brilhante, brilhante. Eu a conheci através da indicação de uma amiga minha e ela contou, gente, algo. Tem duas histórias que eu quero contar para vocês aqui que eu acredito que fazem muito sentido e que me trouxeram para esse lugar de vir aqui falar com vocês a respeito desses gatilhos todos que foram disparados. Por quê? Tem uma parcela das pessoas que está vivenciando tudo isso que fala: mas nossa, foi só uma pessoa que cometeu um erro e bola para frente, vamos lá. Tem outras que falam: nossa, foi um terremoto social que a gente viveu e impactou muito. Então, assim, e aí? É superdimensionamento? É real? É irreal? O que está acontecendo? E eu fui parar para olhar para mim, para o que eu estava vivendo. E para quem estava vivendo algo similar, né, que conversa muito com o meu mundo, com o meu universo, com o meu olhar para o mundo. E eu vi que não dá para pensar nisso de maneira simplista, é uma pessoa que cometeu um erro. Não, a gente está falando de uma instituição, a gente está falando de um imaginário coletivo, de ganho, de conquista, de muitas coisas, do feminino, dos direitos humanos de maneira geral, humanos, não é direitos das mulheres, direitos dos negros, não, é direitos humanos que foram e que são, né, em muitos casos, totalmente desrespeitados. Então, isso não tem como não gerar um gatilho emocional muito profundo. Nas mulheres que já viveram abusos, que já tiveram assédios na história, na própria história, que violências diversas, físicas, emocionais, no trabalho, na vida familiar. E aí um texto da Babi Amaral que eu achei brilhante, que é de uma outra pessoa, mas que ela leu, falando que não respeitam os nossos corpos no necrotério, na sala de parto, em casa, dormindo, acordada, com fralda, no asilo. Não tem lugar que respeitem os nossos corpos. Então, é muito difícil viver isso. E é muito difícil para quem já passou por alguma situação. Eu já passei por diversas situações extremamente pesadas e difíceis de elaborar, que eu levei anos. Algumas eu fui descobrir, né, através, enfim, de questões terapêuticas mesmo, que eu fui descobrir que eu vivenciei, que eu não sabia, não tinha consciência.
Então, assim, isso tudo, quando a gente fala, a Cris Phoebe, eu vou dar alguns nomes aqui porque eu acho importante a gente também trazer essas mulheres, né, potentes, que a gente possa olhar para o trabalho delas e se espelhar, e não só se espelhar, mas assim, aprender com, né? Eu acho que a gente tem que fazer isso. A Cris Phoebe veio falar assim, gente, imagina uma ministra de Estado sendo silenciada, sendo ignorada a denúncia, não tendo, né, voz para falar. Imagina o resto de nós. Então, eu acredito muito que a gente precise olhar realmente para a institucionalização disso, né? O quanto a gente tem aí uma batalha mesmo, uma luta mesmo, só começando. O quanto a gente precisa se unir, o quanto a gente precisa aprender sobre esse feminino para a gente poder aprender a se defender, poder aprender a se unir. Não é uma coisa que a gente vai fazer sozinha ou vai fazer intuitivamente, porque foi rompido um processo de aprendizado. Ele foi interrompido, né? Foi arrancado, colocado outra coisa no lugar, outra doutrina no lugar. E aí eu vou deixar aqui a dica de um filme que eu assisti ontem. É assustador, mas eu falo assim que, pra mim, quando eu terminei o filme, eu fiquei assim, eu não consegui nem desligar, sabe? Eu fiquei assim, falei, é a síntese do que a gente tá vivenciando. Não se preocupe, querida. E é isso, assim, a gente tem uma imposição de um desejo que não é nosso, sobre nós, nos roubando a nossa própria história. A nossa própria história do nosso desejo, do que a gente quer pra nós, do que a gente, sabe? E eu não tô falando aqui só de homens, não. Eu tô falando de uma cultura, eu tô falando de uma estrutura que envolve muitas mulheres que incentivam isso e que fazem parte desse movimento de opressão e de destruição de um aprendizado do feminino que era contínuo, né? Que foi estancado. Põe outra coisa no lugar, arranca isso, põe outra coisa no lugar, faz de conta que sempre foi assim e vida que segue. Então, assim, é muita coisa pra gente romper. E aí eu quis trazer essa reflexão aqui pra gente realmente poder parar um pouquinho e pensar mais criticamente em todas as camadas que envolvem o que aconteceu. Não foi só um homem, não foi só uma mulher, não foi só uma violência, não foi só uma acusação. Foi a desconstrução. Aqui não tem acusação, tá? Se fez, se não fez. Tem só a avaliação do acontecimento. Né, de uma denúncia feita, de uma exposição pública de uma mulher que não queria, que ela foi revitimizada, ela não queria que fosse público e ela foi obrigada a virar público, né? Mas que ela também não foi ouvida antes de se virar público. Então, assim, são tantas coisas, né? É uma instituição que desmoronou no sentido de tinha ali uma representatividade muito forte, né? Com muita credibilidade, que desmontou. É muita coisa, né? Então, se lá nas altas esferas uma mulher que representa, é símbolo de uma resistência, de um trabalho de luta a favor de minorizados, de minorias, de fragilizados, sofre uma violência e precisa lutar e precisa ser exposta e precisa disso tudo acontecer para que se resolva de alguma forma, né? Imagina, gente, pro restante de nós. É muito o que se pensar. E mais ainda, o que se fazer. Para a gente se fortalecer, existem muitas desconstruções que a gente precisa fazer. São muitos processos que a gente vai vivenciando, às vezes no automático, que vão colocando a gente num lugar de muito pouco recurso. E esse lugar de muito pouco recurso, ele é um lugar onde a gente vai se distanciando de nós mesmos. Eu escutei outro dia do Cláudio Tebas. Se você não conhece, eu te indico para conhecer o trabalho dele, é maravilhoso. E ele contou uma história que eu quero te contar aqui. Ele disse que vai sempre a um mercado próximo da casa dele, onde ele pode ir com os cachorros. Então ele leva um cachorro de cada vez. Chega lá, ele amarra o cachorrinho assim, lá na entrada, vai fazer as compras, e na volta, o cachorrinho tá na maior felicidade, né? Como se nunca mais fosse se encontrá-lo, se tivesse dias que não encontrava. Ele desamarra o cachorrinho e vão os dois felizes para casa. E ele ficou pensando nisso, nessa dinâmica, né? O quanto essa dinâmica acontece quando a gente vai para o trabalho, por exemplo, e ao entrar a gente tem que amarrar, não é um cachorrinho, mas é a nossa alma, o nosso espírito ali de fora. Aí a gente vai lá, trabalha o dia todo no automático, faz aquele monte de coisa.
depois volta, desamarra a nossa alminha ali, junta ela no corpinho e vai embora. E todo dia esse processo, até que começa a ficar difícil essa união da alma e do corpo. Parece que eles começam a se estranhar depois de um tempo, começam a se estranhar. E quando eles não se reconhecem mais, é quando a gente adoece. Eu achei essa história muito, muito, muito significativa, porque eu já vivenciei isso de uma maneira muito dolorosa. Eu vou te dizer que não apenas uma vez, eu já vivi isso em muitas ocasiões. É muito danoso e muito adoecedor. Então aqui eu não quero fantasiar um mundo cor-de-rosa, mas aqui eu quero esse encontro de alma e corpo, ele seja um encontro feliz. Ele seja um encontro que nos propicie caminhar com essa nossa alma por onde a gente for. Que esse automatismo que muitas vezes a gente é induzida a vivenciar, que ele seja o mínimo da nossa existência. Que se ele puder não existir, que eu não acredito que seja muito verdade, porque ele tem muita coisa automática que a gente faz, mas que ele represente uma parcela bem pequena da nossa vida e que não gere danos, que não gere esse estranhamento entre corpo e alma. Então, o meu propósito aqui é fazer com que a gente possa caminhar, transitar pela vida com essa alma e com esse corpo juntos. A gente possa ir realizar as nossas atividades do dia a dia, viver a vida com a nossa alma integrada. Isso tem muito a ver com o que eu acredito ser importante para o nosso processo de autoconsciência. Um beijo para você. Gente, voltei aqui porque eu estava editando o vídeo e eu vi que eu esqueci de contar uma das histórias. Uma eu tinha no outro vídeo que eu tô preparando pro nosso canal, então eu consegui editar e colocar lá. Mas a outra, que é a que realmente a Valesca tinha contado e tal, eu não falei nada. Então eu voltei aqui para gravar isso para vocês porque é muito significativo e tem muito a ver com esse tema que eu abordei aqui. Mas tô começando, né? Eu vou falar com a moça da edição porque ela tá um pouquinho lerda, sabe? E eu vou dar uma puxada de orelha nela para ela poder ficar mais espertinha, né? Mas é uma puxada de orelha carinhosa, tá, gente? Bom, a história é a seguinte. Ela contou sobre o filme, né, o desenho da Pequena Sereia. Então ela estava falando sobre essa mídia, né, que tá sempre colocando a mulher no lugar que o patriarcado quer. E o que ela conta? Ela conta que a Ariel tá lá, toda, né, vivendo a vida dela, toda curiosa, toda aventureira e tal, até que ela conhece um homem. E aí a vida dela muda completamente e ela decide abandonar a vida dela para viver a vida com o homem na Terra. E ela decide abandonar sua cauda e tudo mais. E ela vai se consultar, né? Eu não lembro os nomes dos personagens, tá, gente? Ela vai se consultar com alguém lá do fundo do mar, uma poderosa lá, feiticeira, alguma coisa assim. E a feiticeira fala que ela, tudo bem, ela concede esse desejo para ela, mas ela perderia a voz. E aí a Ariel pergunta, mas como eu vou conquistá-lo sem a minha voz? E aí ela pega e rebola e fala, para que você precisa de voz se você tem esses quadris? Eu não lembrava disso não. Não lembrava disso de jeito nenhum. E aí que tem um coro dos peixinhos em volta falando que homem gosta de mulher caladinha, que mulher que fala demais morre sozinha, uma coisa assim. Eu falei, gente, mas como assim? Que doutrinamento é esse de calar a mulher, né, de tirar a nossa voz? Então, fechando aqui, né, eu acredito que a gente precise realmente aprender a ver o valor da gente ter voz, da gente colocar a nossa voz em todos os espaços e carregar a nossa alma com o nosso corpinho juntos, unidos, realizando as coisas pelo mundo. Então, esse é o meu recadinho. Me perdoem pela edição aí que vai ficar meio truncada, mas eu não podia deixar de vir aqui falar isso para vocês. Um beijo.